Nós estamos aguardando. CRT junto, puta greve. Qual a situação dos grevistas aqui na primeira hora? Nós estamos até essa hora aqui aguardando a chegada dos advogados que foram tentar colher o relaxamento da prisão da parte da Justiça Estadual. Os advogados devem chegar em seguida. Nós estamos aguardando a desqualificação do flagrante que foi feito. Nós entendemos que a Justiça não deve homologar esse flagrante. Entendemos que não houve o crime apontado, que é o artigo 202. E estamos pedindo também que seja deferido um habeas corpus por parte do juiz, caso efetivamente ele venha considerar preliminarmente como tendo sido perfeitamente enquadrado na forma como foi feito o depoimento da parte dos policiais. Nós estamos no aguardo, achamos que a justiça vai ser restabelecida ainda durante essa noite e achamos que os nossos companheiros vão ser libertados ainda nessa madrugada, não é, para que possam retomar as atividades de greve, não é, e retomar a mobilização dos companheiros do Banco Meridional. Qual foi a atuação do sindicato nesse processo? A preocupação básica é garantir que esses companheiros agora sejam libertados, né, através da contratação de advogados que permitam a soltura desses companheiros no menor tempo possível. Foi essa a primeira tarefa, já desde o momento da prisão, isso foi acionado. Os companheiros têm sido atendidos nesse sentido. Não é? E, embora o processo burocrático inicial de lavratura de flagrante, esse tipo de coisa, nós procuramos agilizar ao máximo para que a liberdade desses companheiros seja imediatamente restabelecida. E eles sofrem os lixos na máquina. Colocar sem tomar banho, barba, bem feita. Cansado também. Cheguei até agora, meia-noite, noite e meia já no hospital. E aí, Garcês? O Garcês? Camarões? Vamos para Camarões ou não? Oi? Vai ser para Camarões agora ou não? Camarões? Você passa solta. Vai ser para Camarões? Eu acho que foi possível para a Argentina, né? Será? Mas os Camarões vão ganhar a Copa do Mundo. O presidente da República dos Camarões já prometeu o bicho da África para cada jogador. O elefante para cada um. O elefante para cada um. Sabe que o embaixador da Já não é a primeira vez, já me botou outras vezes. Helena, faz favor, vai lá em casa. Helena, faz favor. Não, eu não tô afim de ser morta. Mas Porque tu quer Mas pisar Helena, pelo teu tu lado. tá. Não, Tu chega. pegou a estufa pra eu me tocar, Helena. Claro, tu veio chamando sair Tá, e daí tu bate no guarda. Ai, Eu não vou não, daqui pra frente eu não vou te levar mais. tudo bem, olha aqui, não adianta. Não estou gravando? Olha aqui uma produção. Ô, Helena, é brincadeira, né? Às vezes que tu cansou de chegar bêbado em casa e me bater, tu não pensou na tua profissão. Olha aqui, ó. Tu te prevalecia na tua Bem, profissão, eu acho que tá. tá? Mereço. Dizia que tu tinha Realmente costas eu largas. mereço isso. Viu? Amigo. Dando. O problema é teu, eu disse pra ti, eu te avisei que não ia mais brincar. Eu tava cansada de apanhar, eu tava cansada de um lixo. Tu foi falar o quê? Tu foi me agredir, tu foi me ameaçar, tu veio me ameaçando. É isso que eu acabei levando, fora o corte que eu levei no rosto. A tua mãe tá aqui testemunhando em casa. Sim, minha mãe tá de testemunha que a tua mulher ontem se avançou em mim.
89. É. Foi mulher brigando, já sou acostumada a fazer isso. Dia 26 de março de 89, na 11ª TV. Ah, lá no Partenon? Ah, não, é que a ex-mulher já se avançada dela, quando eu estava lá no prédio do meu pai, e daí eles largam aqui só uma ocorrência. Vinculado ao CIP. Depois o senhor poderá dar. Todos os seus direitos constitucionais estão assegurados. O senhor pode ligar, se não tiver advogado, nós vamos chamar um defensor. Eu digo uma coisa, o senhor sabe o que você está fazendo? Sim. É 25 anos de carreira. O que eu posso fazer, meu bem? Eu já faço agora. Sabe para quem, cara? É a minha vida que tem em jogo. Não, agora tu vive me ameaçando. Essa porta para nós. Não, agora chega. Fora do vidro e muito grande. Deixa eu ver com ela ou ver com a senhora? Não, eu vi com ela, mentalmente. Mas por que essas agressões? Mas não foi isso. Eu tô Não, o que é só É porque a mulher dele Então vive deixa eu me te pedindo, contar. Sheila. Eu tô Vive me deitado, pedindo. tá lá em casa. Aquele lá, Tá. embora. Eu entrei de ceneira, não faz isso. Ela pegou, e tem um banco alto assim, ó. Ela pegou a estufa, tava ligado, pra me tocar. E eu Só que tu não puxei conta o banco. pouco, entendeu, né, Nereu? Tá, só um minutinho, então, senhor. Só um minutinho, por favor. Agora tu tá te dando uma de Não, eu não tô me dando, tô dizendo o que aconteceu, Eneida. Tu tá brava desde ontem, tu vem por causa que tu brigou com essa mulher porque tu ontem, manda mudança Eneida. que tem quem tem Agora tu passado, vem me tu fazer não isso sou aqui, eu. que eu venho atrás de ti preocupada, agora tu vai Ah, tu acontece veio isso. preocupar, tu veio dizendo que ele ia acabar me matando na Ah, rua. Eneida, faz favor, a tua mãe tá lá em casa de prova. Ah, minha Eneida. mãe tá de prova Nós de tudo que podemos tu tá ali chamar a minha fazendo. sogra, o senhor viu o que aconteceu realmente? Porque, olha aqui, eu venho preocupada atrás dela, eu moro aqui. Ela sai de noite e a gente não sabe para onde que vai. Eu saio atrás dela, agora ela me Eu diz tenho que é testemunhas de outras vezes, Mas, sabe? Que ele me Anita- colocou dentro do Cristo Redentor, eu levei 6 O que é com a pontos sua no esposa? rosto. O grande problema que a sua esposa interfere na vida? Não, o detalhe é o seguinte, que já foi essa ocorrência que deu essa ocasião aí, porque uma ocasião nós estávamos entrando no Tá, prédio. apareceu um pouquinho. Isso foi ano passado. Eu quero saber agora. O que está Agora? acontecendo? Bom, eu estava. Não, quero relação à tua esposa. Qual é a interferência que está havendo? Deixa Não está eu- tendo poder deixa de eu- controle na situação? Deixa eu dizer o que aconteceu. Ontem eu estava no cartório, às 2 horas da tarde, me ligaram, tá? Olha, que a Eneida
Companheiros, por favor, companheiros, por favor, colegas, silêncio. Primeiro eu vou relatar para vocês o dia de hoje e depois o nosso encontro com a direção do banco. Eu vou solicitar, eu estou apelando para que todos façam silêncio, para que não tenha problema de alguém não ouvir o que eu vou colocar aqui. Por favor, colegas. Hoje pela manhã, ou melhor, ontem à noite, eu mantive um contato com o senador Fogaça, conversamos a respeito da questão do Banrisul, e ele marcou uma reunião comigo pela manhã na sede do PMDB, na Bento Martins. Estivemos reunidos lá durante boa parte da manhã, em conjunto com o ex-secretário da Fazenda, o Pascotto, e eles me colocaram e iriam ter uma conversa com o governador para tentar resolver a situação do Banrisul, e que me dariam um retorno por volta de 15 horas, 16 horas. Isso aconteceu e por volta de 16 horas eu falei novamente com o senador Fogaça e ele me colocava que o governador Guazelli tinha mantido um contato por telefone com a direção do banco e que nós nos dirigíssemos ao banco porque, segundo ele, havia alguma coisa de positivo para nós. Então, às 16 horas, por volta de 16 horas, eu e o Marcon fomos ao quarto andar. Em seguida, a direção do banco nos recebeu e começamos a discutir a nossa greve. O banco nos colocava a dificuldade de apresentar uma proposta e começamos com a conversa, né? Em torno de 1h30, buscar uma solução. Finalmente, a presidência do banco nos colocava que o contato que ele havia tido com o governador era no sentido de tentar buscar uma solução, acompanhando o cheque rancho que a Caixa Econômica Estadual tinha concedido aos seus funcionários, que era em torno de 80 BTNs. No valor igual a 100 BTNs, que em cruzeiros são 4.800, os descontos dos dias parados em 4 vezes, julho, agosto e setembro, os descontos dos dias parados 4 vezes, não discutiu a questão da punição, não discutiu os reflexos. Isso aí, a direção do banco remete para uma discussão para o dissídio. Foi isso que aconteceu, companheiros. Os valores do cheque rancho, 4.800 cruzados. Calma, pessoal. A proposta do banco se resume nesses 2 itens. Não houve a discussão, o banco não quis entrar na discussão das punições, simplesmente discutimos a questão dos dias parados. 4 vezes, julho, agosto, setembro e outubro. Tá? Para o pessoal do plenário, que é da BPD. A Rosane pode esclarecer. Calma lá, pessoal. Tem que deixar ele explicar isso aí, para não haver dúvida. Se houver qualquer dúvida do plenário sobre a proposta, é justamente isso que tem que ser esclarecido agora. Nervosismo não resolve. Tá? Luizinho, então explica direitinho. Quando é e tal. Companheiros, se tem dúvida com relação ao que o banco colocou hoje como proposta, por favor, um de cada vez, questione a mim. Um de cada vez. O companheiro me perguntava se é para sempre. É cheque rancho, creditado em dinheiro, no valor de 4.800 cruzeiros, sempre na... Não se discutiu outra coisa com relação à questão econômica. Não se discutiu porque o banco... Não adianta discutir aqui com quem teve lá para a discussão. Se eles puxaram essa discussão para o banco discutir, por favor, companheiro velho, a proposta do banco é a proposta do banco. A nossa vai ser a nossa. Tá? O que está informado é o que o banco propôs. Ele não disse para ninguém aqui, nem ninguém falou,
O que foi que o banco falou, Marcon? Proposta caminhamento, eu vou fazer a primeira fase, depois tu faz, tá? É assim, é o seguinte, ó. Esclarecer, tá? Primeiro, o companheiro apaga a mesa. Primeiro, esclarece a proposta do banco e depois o resto. Marcon. Companheiros, a gente pede, calma os companheiros, calma. Eu acho que essa demonstração não está sendo muito inteligente não, nossa, companheiros. Nós mantivemos um equilíbrio até ontem e vamos manter esse equilíbrio se for preciso. Tá? Agora, companheiros, nós estamos aqui, eu peço silêncio para ouvir, estamos aqui com seriedade como todos os dias. Acontece que, se nós formos concordar ou não com a proposta do banco, aí é outra coisa bem diferente. Agora, o que está se fazendo aqui é só explicar o que viu hoje à tarde. Ninguém aqui está colocando se está defendendo, não. Tanto é que não trouxemos a proposta e trouxemos representantes do banco, tá? Então já tem algum indicativo. Trouxemos aqui, porque cada vez que se senta lá, dizem que nós não estamos trazendo para a categoria as propostas que são formuladas. Sempre se trouxe. Então está aqui, Gabriel, está aqui, inclusive para comprovar isso, que nós não estamos distorcendo o que foi colocado na mesa. Passamos mais de 2 horas tentando ampliar este cheque rancho, tá? Ampliar mais de 2 horas. Tentamos puxar a discussão o tempo todo para a questão de não punições. Colocamos também que a questão não punição era uma questão fundamental para nós. Tentamos discutir, levamos a discussão, puxamos a discussão. Tá? Ninguém aqui se furtou a nossa posição, não, senhor. Tá? Discutimos o tempo todo. A não punição e o não desconto dos dias. A discussão dos reflexos também. Foi discutido, sim. A posição do banco foi essa, colocou esta proposta em contato com a Caixa Econômica Estadual, em contato com não sei mais quem, fez vários contatos por telefone durante a nossa reunião. A postura do banco foi essa, colocou esta proposta se colocando aqui, como fez das outras vezes também, como qualquer empregador fará, faz e tem feito. Colocou a proposta dizendo que é essa, o cheque rancho de 100 BTNs. Aliás, não era 100 BTNs, era 80, né? Aí a gente tentando jogar a coisa o quanto mais para nós, né, para chegar na nossa proposta, tá? Chegou a isso aí de 100 BTNs. E a questão dos descontos dos dias parados em 5 vezes, uma já foi feito, daí para adiante. Quando se discutiu, 5, uma já foi feita, mais 4, uma já ocorreu na folha de pagamento ao Banrisul, eu não sei da DPD. Aí depois os companheiros colocam da DPD como foi. Entendeu? A questão, estou aqui colocando o que nos representou na mesa. Tá? Depois, aí a gente abre a avaliação sobre a proposta do banco. Se o pessoal, o plenário, achar necessário que haja um esclarecimento do do Gabriel, aí o plenário vota, tá? Se quer. Eu quero saber uma coisa, essa proposta é extensiva à BPD ou é... 0 hora, tá? Tá. Colegas, mais alguma pergunta para a mesa com relação à proposta que o banco nos fez hoje à tarde? Pisoloto. Mas antes, eu acho que é correto a gente colocar em votação se o plenário pretende questionar o Gabriel. Vamos colocar em votação, companheiros, por favor. Eles estão levantando a questão de querer questionar. Companheiros, o presente esclarecido com relação em botar em votação o questionamento ao Gabriel com relação à proposta ou alguma outra coisa, como punições, a posição do banco com relação a isso, por favor, quem tiver a favor de questionar o Gabriel, que levante o braço. Questionar o Gabriel. Votar em lista. Tá. Colegas, por favor, silêncio, colegas. Esse aqui. Bom, antes de mais nada, boa noite para vocês. Bem, muito embora tenha sido colocado, acho que com propriedade pela mesa, a proposta do banco, não sou muito... Isso. Não sou muito manso.
A proposta, embora tenha sido explicitada com clareza pela mesa aqui, eu acho que cabe alguns detalhes operacionais que vive o dia a dia do departamento, pode fazer alguma diferença. Primeiro, que em que pese não venha a representar exatamente o pedido da categoria, se optou por conquistar algo que você sabe, tanto quanto eu, que nós lutamos há mais de 1 ano e meio para obter. Não. Por favor, colegas. Colegas, por favor. Eu lamento que eu não seja considerado bancário, embora sindicalizado. Colegas, a mesa fez um apelo anteriormente. Companheiro, o plenário votou que ele vai ser questionado e ouvido. Então o plenário vai respeitar. A votação de vocês mesmos está valendo agora. Este era uma rubrica pela qual a luta tem sido muito grande e que nós temos tido muita dificuldade de obter aprovação por outros órgãos do governo. Portanto, é uma conquista permanente de um valor inicial de 4.820 cruzeiros, que são 100 BTNs, e que está, como todas as outras rubricas, sujeito a todos os reajustes que venham eventualmente ocorrer sobre ordenado, padrão, etc. Portanto, é algo que integra a nossa remuneração. Segundo, o desconto dos dias parados é algo que, embora tenha sido acertado, proposto, e é a proposta do banco descontá-lo em 5 vezes, uma já ocorreu, é algo bastante difícil para o departamento e até penoso para processar isso, porque existem regras legais até onde se pode descontar corridos dias, porque o sábado é um dia útil não trabalhado. Portanto, nem mesmo podemos garantir agora, a priori, se o desconto de quem fez greve desde o primeiro dia até o último, hoje, seria 23 dias ou não. 23 dias ou não quer dizer, nós temos que medir feriados, os sábados de cada um, e em 5 parcelas. A questão que parece que preocupa, e que foi efetivamente, me parece, durante a reunião, o ponto crucial, foi o da não punição. E eu argumentava com o Marcon, agora, e com o Luizinho caminhando de lá para cá, que a punição é um ente muito difícil, doloroso, até de ser definido. Tanto é verdade que na reunião da DRT, o banco solicitou, unidades de classe, que arrolasse o que ela considerava punição. E isto é muito difícil. Mais difícil ainda fica, tanto é que não apareceu essa relação do que é considerado punição na reunião de terça-feira da DRT. A prova é tão grande de que não é fácil esse assunto, que depois de 23 dias de greve, com muito poucos avanços, num dia com 2 horas de negociação, ficava mais difícil ainda que se viesse a colocar no papel, pormenorizadamente, todas as situações possíveis de o banco vir ou não a punir alguém, por milhares de razões que estão por aí. Entre nós, funcionários, por, eventualmente, desrespeitar regras vigentes. Certas ou erradas, elas estão em vigor. Daí a posição do banco postergar para setembro ou para agosto, na ocasião em que nós vamos discutir o dissídio, o exame dessa questão. Eu não vou aqui decretar nada, mas eu acho que é uma questão de lógica e bom senso. Quem posterga o exame de alguma coisa não pode, no trânsito disso, arbitrariamente tomar qualquer atitude. Me parece isso lógico. Seria, no mínimo, burrice se o banco, postergando para 40 dias, que sejam as negociações, que imagino que deverão começar antes de setembro, vá arbitrariamente pegar A ou B, porque fez greve, e punir. Porque estaria, no mínimo,
estaria, no mínimo, favorecendo uma reação em contrário. Todos nós sabemos que toda arte é uma reação. Me colocava um outro colega aqui conversando, paralelamente, que uma das formas comuns de punição em alguns órgãos são as malfadadas transferências, com prejuízos de horários ou coisa parecida. Me parece que isso também, se ocorre e deve ter ocorrido, até digo que ocorreu em alguns casos, são exceções e o departamento e a própria diretoria sempre tiveram abertos a repensar e rever casos em que fica evidenciado uma perseguição pessoal. O que o banco não pode é isentar 12 mil pessoas em base de um risco de um ou outro caso de ação arbitrária de uma ou outra pessoa. Mas há uma disposição, me parece implícita, não está formalizado, mas coerente, de que o assunto vai voltar a ser discutido. Da mesma forma, o que ocorre? O banco também não vai, de imediato, até porque esses dias descontados estão sendo feitos em separado no nosso sistema, nos nossos programas, e o pessoal da BPD pode perfeitamente avaliar isso, até que as negociações do dissídio ocorram. Ainda que esses descontos sejam efetuados, e alguém esteja completando o ano de serviço daqui a 10 dias, não vai ser trocada a base dele antes que as negociações do dissídio encerrem. Portanto, me parece que essa situação é de transição. Eu não estou aqui dando salvo-conduto para ninguém. Eu estou apenas defendendo uma posição lógica de que há um salvo-conduto de negociação por este até o início, a abertura das negociações do dissídio. Então, não dou salvo-conduto para ninguém, mas entendo e defendo de que esse salvo-conduto está implícito até que as negociações voltem a ocorrer. Esta é a posição e proposta oficial do banco, confirmando o que já foi dito, e eu estou à disposição para responder a vocês se alguma dúvida ainda permaneceu. Até setembro, que o banco propõe, ela é realmente a posição do banco ou ela é apenas o teu entendimento? Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte, não punição, tem uma compreensão, isso discutiu-se inclusive conosco lá no Rio, sobre a questão de comissionados. Eu cheguei aqui agora, nem sabia que existia a proposta, não sabia que tinha acontecido a negociação, mas já fiquei sabendo que houve um descomissionamento. Então, se houve um descomissionamento, com essa trégua, como é que se formula esse teu entendimento, ou se essa é a posição oficial da direção? Vou fazer as 3 perguntas de uma vez só. Só um pouquinho, a punição para mim, a princípio, é demissão. Sobre isso aí, porque o primeiro encaminhamento que eu fiz foi o seguinte, ó, que na falação, na pergunta do Pisoloto, e na primeira resposta do Gabriel, se encerraria as inscrições para esclarecimento. Tá? Foi isso aí. Então, a rigor, com a do Adonis, a do Rogério, do Antônio, do Felipe, do Dudu, se encerrou. Aí, se houver alguma dúvida muito atroz, alguma coisa aqui, né? Gabriel está respondendo a pergunta da horário. Tem a ver. Nossos campos foram punidos com carta de advertência, não sei qual o código. Então, eu estou sendo mais preciso nessa pergunta, já que a horário só generalizou. Bom, se esses colegas que foram assim acusados, vamos dizer que essa punição foi uma acusação de tentativa de reunir comissionados em função de os comissionados, a partir de amanhã, se reunirem e tomarem uma posição em função do movimento que já dura 23 dias, muito bem. Aí, se essas punições vieram em função desse processo que aconteceu hoje pela manhã, e eu acho que se estendeu pela tarde, em função desses 3 colegas que foram punidos, aí então eu diria que já estão havendo punições. Era isso que eu queria perguntar para o Gabriel, para que ele esclarecesse esse aspecto aí. E também, junto com essa pergunta, eu gostaria de pedir, com toda a humildade para esse plenário, que, por favor, a gente tivesse o máximo de paciência. Essa Assembleia vai ser muito longa, vai ser muito quente. Então, gente, isso aqui, nós não podemos sair daqui divididos, se for o caso. Então, eu faço um apelo veemente a toda essa turma
que está disposto aqui a discutir esse processo de greve e de retorno ou não. Então, a posição inicial da Oraida é sobre o que eu disse da trégua ou do salvo-conduto, se era uma posição minha pessoal, se é um entendimento meu da coisa ou se é uma posição da diretoria. Eu entendi a posição da diretoria assim, mas o Luizinho e o Marcon estavam lá e eu acho que podem responder essa pergunta com mais convicção, nos colocando um de um lado, outro de outro, já que eu estou representando a diretoria e tenho participado das reuniões. Quando eles não estão, eu estou dando a minha visão da coisa. Não me foi dito isso. Mas pelo que foi tratado na reunião, eles poderão endossar ou não. Eles podem interpretar diferente, vocês julgam. Quanto à punição e descomissionamento que foi falado, primeiro, ponto claro e pacífico que tem que ficar. Cargo de confiança, comissionamento e descomissionamento não são, exceto por inquérito. Só é punição quando for por inquérito. O regulamento do pessoal prevê o descomissionamento pela simples quebra de confiança, sem nenhuma justificativa. Portanto, nem mesmo a CLT reconhece o descomissionamento como punição. Não o é. O descomissionamento que houve hoje não é de grevista, em primeiro lugar, não é de grevista, não foi atingido nenhum grevista, e as razões que levaram a isso são de ordem administrativa, na relação de chefias com os subordinados. Não tem, em princípio, nada a ver. Questão clara no papel de não punição. Colocação que o banco fez o tempo todo, que haviam as denúncias feitas por colegas que estavam trabalhando e que foram agredidos, e que haviam 26 denúncias com provas, inclusive com motorista de táxi, uma série de questões. E que esses problemas seriam todos apurados. E não ficou claro porque o banco não colocou, não lhe dou a garantia. Tá? Dou garantia, lhe dou porque nós queríamos a questão, uma garantia no papel, formal, para que a gente pudesse realmente ter uma certeza. Da Oraida, pessoal que quisesse, afora do que o plenário aprovou. Tá? Próximo inscrito é o Felipe, para questionar o Gabriel. A minha pergunta aqui sobre os 6 mil. Os 6 mil, me parece, pela falação do Luizinho, foi resolvida. Né? O banco mantém. Só faz o... Tá. Mantém. Questão de comissões, comissionamentos. Agora soube da companheira Fátima, que foi comissionada hoje e tal, né? Um caso específico, mas há outros tantos que fizeram greve, tá? Comissionados que fizeram greves. Tu falou que isso interessava as demissões. Eu quero saber da pessoa comissionado que fez greve, como é que fica a situação dele. Quando o Marcon falou aqui, do lado, questão de garantias que o banco desse por escrito, né? O Gabriel aqui do ladinho colocou assim, ó, não tem garantia nenhuma. Tá? Então, o seguinte, a pergunta é, tá? Existe algum documento que o banco tenha assinado, marcou com a proposta em si, colocando alguma questão? Não, né? Não houve. Mas existe para o sindicato, eu estava hoje na DRT também, tá? Quando o companheiro presidente do SINDI-PPD colocou duas questões. Não descomissionamento, não punição, e não punição e demissões, não descomissionamento e não, era uma outra questão. Né? E também não transferência de pessoas nesse período. Concurso e número da BBD. E número de todos os demais, os bancários inclusive, eu pedi para ele colocar naquela hora, eu tinha que sair, ele colocou, inclusive deve ter saído na ata. Tá? Tá na ata. Então, a pergunta é a seguinte, o banco seria capaz, já que você veio representá-lo aqui, né, com o pedido de que nós levamos em consideração a proposta e, levando em consideração, levantemos a greve, de colocar explicitamente no papel que ele não tomou qualquer medida, e reverte as já tomadas, pelo menos, né, até setembro? Novembro? Não, então, bom. O que mais?
Ah, sim. Se o banco estaria disposto a colocar que não haverá punições e tal até as datas bases. Novembro e setembro. E por escrito. Repetir o quê? Sobre eventuais reversões de atos já tomados, não posso garantir nada, porque não foram tomados por mim isoladamente. E cada um deles tem que ser analisado, caso a caso, por aqueles que tomaram, no seu conjunto, a decisão. No caso da companheira que foi foi você que tomou essa posição aqui, você? Não, um momentinho. Um momentinho. Uma coisa é aquele que assina a carta no exercício do seu cargo, e outra coisa é aqueles que, no exercício do seu cargo, em conjunto, decidem. Há uma grande diferença. Ela tinha uma perguntinha da minha ainda, no cantinho. É só o seguinte, na pergunta é o seguinte, pelas colocações feitas sobre a dificuldade e do porquê remeter para setembro, a pergunta é a seguinte, por que naquele o banco tinha condições de propor a não punição e agora ele recuou, ele retrocedeu na proposta deixando em aberto para setembro? Ora, se 2 dias atrás ele podia propor, por que agora não mantém a proposta? Eu coloco. Vamos lá. A proposta tinha três itens. Um econômico, 25 mil. Não desconto e não punição. O banco fechou questão com a econômica e negociou as outras duas. Não? Fechou com as duas primeiras e negociava a última, não punição. E negociava a última. Fechou com... Negociava a última. Fechou com a econômica. Negou a econômica. Negou a econômica. Negou não desconto. Negou não desconto. E negociava não punição. E negociava não punição. E negociava não punição. Certo? Não a econômica, não aos descontos, se negocia não punição. Agora, só um momentinho. Agora, ele avançou na econômica, parcelou o desconto e postergou a não punição. Bom, só um pouquinho. Só um pouquinho. Silêncio, pessoal. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Silêncio, plenário, por favor. Agora ele vai explicar. A minha pergunta é muito simples. Ele disse assim, que logicamente não vai haver punições. O que é logicamente? Lá na BPD a gente sabe que logicamente não funciona muito. O que é esse logicamente? A informação que eu tive agora é o seguinte, a BPD não foi incluída nas negociações. Onde é que fica a BPD nisso aí tudo? O que é logicamente não vai haver punições? A nossa proposta é extensiva à BPD. Opa, um momentinho. Momentinho. Isso foi dito pelo Luizinho na primeira colocação, que a proposta era para o Banrisul e BPD. Silêncio, por favor. Como? Fui eu que marquei o encontro, e o encontro foi com a diretoria. Talvez os que participaram do encontro explicar por que a BPD não participou. Bom, mas logicamente eu acho que eu fui claro, é a minha interpretação, a ainda me questionou. É uma interpretação que eu estou dando pela história do... Tá, pessoal, para não ser repetitivo, até porque já foi na dia do banco, trouxe uma proposta e nós só estamos... Eu só queria fazer até um esclarecimento para o Gabriel, que está aqui, que eu entendo a questão dele dizer, não punição é muito ampla. Não, porque tem 13 mil funcionários no Banrisul e eventualmente tem que fazer uma transferência. Então, de não punição e as transferências feitas que a gente discute. Porque eu acredito que a compensação, sob a égide do seu Joaquim Homero Homem, o que ele vai fazer? Ele vai transferir o pessoal da noite para o dia. É uma simples transferência. Isso é punição. Entende? Como descontar? Como eu entendo também... Como eu entendo?
como eu descomissionar durante uma greve um movimento paradista, é punição, não importa quem. Entende? Esse é o meu entendimento. Então vamos fazer o seguinte. Eu continuo dizendo que em greve ou fora de greve, descomissionar não é punição. Bom, é uma posição. Para tranquilizar o Adonis, as transferências do DESA, eu me responsabilizo por elas. Se elas... Não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Veja o seguinte, eu vou admitir a postura do Adonis de que troca de horário pode que venha a trazer prejuízo. É punição. Poderá ser encarado. Por isso eu me responsabilizo. Agora não vem me dizer que trocar de setor é punição no mesmo horário, porque aí não é punição. Pergunta se o banco teria condições de colocar por escrito a proposta. A proposta está sendo gravada em som e imagem e está feita. É esta a proposta. Então repete para gravar que no início não estava ali. A proposta é um cheque rancho de 100 BTNs, 4.820. Permanente. Ingressado. É o tratamento do cheque rancho que existe no mercado de trabalho. E eu desconto dos dias parados em 5 parcelas, a já descontado em mais 4. Mensais, para não ficar dúvida. Julho, agosto, setembro e outubro. Será discutido. Vamos lá. Punições. Será discutido no início das negociações do dissídio. Reflexo dos descontos dos dias parados. Idem, discutido por ocasião do dissídio. Vamos encaminhar, vamos abrir a esclarecida diante da proposta. Perfeito? Então eu proposto, uma vez que essa é a Assembleia dos Trabalhadores do Banrisul, PPD e Banco, eu proponho que o nosso patrão, a direção do banco, se retire imediatamente para que a gente possa... Um instante, e eu me dirijo a eles, não enquanto a sua posição, que não é de bancário simplesmente, mas simplesmente como representante e patrão que são, e até agora foram culpados por estar 23 dias de greve. Colegas, por favor. Colegas. Não. Colegas, por favor, silêncio. Ou a gente tem um comportamento decente e acata as questões e encaminha, ou fica inviabilizada a discussão. Primeiro, colega Gabriel é bancário sindicalizado e não cabe esse encaminhamento aqui, companheiro. Colegas. Não, isso não é sacanagem. Vamos pedir. Vai ser apropriado pelos caras aí, tipo, temos teus caras. Nós seguramos as objetivas na mesa. Segura. Eu vou ter que segurar os meus aqui também. Vamos ver quem é que segura mais. Calma, pessoal. Atenção.
licença mesmo, tá? Enquanto ele estivesse aqui dentro, com o bancário associado, não podia. Podia fazer, era apelar para ele sair, como fez o companheiro da BBD, tá? Então, agora eles já foram, podemos continuar o caminhamento. Não tem que fazer esse tipo de coisa, esse emocionalismo, tá? Agora, tinha que pedir para ele sair, com tranquilidade, porque ele veio aqui representando o patronato. Agora, não podia expulsar o cara também, porque é bancário associado desse sindicato. Agora, pede para ele sair, porque nós vamos discutir como trabalhadores a nossa estratégia e o representante do patrão não pode ficar ouvindo. É só isso, já foi, passe bem. Seja feita as inscrições. Companheiros, alô, companheiros, a todos nós, uma questão de ordem. A todos nós é uma questão de ordem que eu estou fazendo. A todos nós, bancários e processadores, interessa agora entrar numa discussão de avaliação sobre a proposta que a empresa fez. É aqui, bancários e processadores, que nós vamos tomar nossa posição e discutir o dia de amanhã. Então eu acho importante, gente, a discussão, eu sei, o clima está tenso, sei todos os problemas que... Alô? Tá bom. Pessoal, vamos lá. 3 minutinhos para cada um. E começa comigo, tá? Pessoal, companheiro, só uma coisinha. Já tá todo mundo cansado. Primeiro inscrito sou eu. Tenho 3 minutos, o Luizinho me cuida meus 3 minutos. E daqui para diante, todo mundo 3 minutos, indo rapidamente. Vocês viram e ouviram o que aconteceu aqui hoje. A proposta que o banco trouxe. O que houve ontem de manhã na DRT. O que houve sexta-feira passada. O que houve até agora na greve do Banrisul. Na segunda-feira, eu disse para vocês o que eu estava pensando francamente. Que o banco ia começar a abrir coisas, que estava num impasse político com a greve do interior, que eles estavam preocupados com coisas como a organização deles interna, o recolhimento do governo do Estado, do ICM que começa amanhã em todo o Estado, com força e vai até o dia 10, que havia essa preocupação do banco com relação ao seu destino, tanto quanto havia da nossa parte com relação ao nosso. E ninguém aqui, eu inclusive, porque tenho responsabilidade com vocês, estava apertando menos do que o banco estava apertando. Só que hoje ficou comprovado que o banco estava apertando. Apresentou uma proposta, outra DRT, onde ele só discutia as punições, não discutia dinheiro nenhum. E hoje veio aqui para dizer o seguinte, que ele até discutiu o dinheiro, que ele até discutiu os dias parados, mas que agora não discute mais punições. Ele suspende as punições até sabe Deus quando. A impressão que me dá desse tipo de coisa é como um jogo de Copa do Mundo que vai para os pênaltis depois da prorrogação. E agora, é quem bate mais certeiro é quem pode vencer. Nós chegamos ao ponto, talvez alguém avalie o contrário, de trazer até o Gabriel aqui. E talvez não erre muito, se daqui mais alguns dias até o Russovski comece a receber a gente por lá. Com certeza. Então, minha opinião é a seguinte. Nós analisar para amanhã o maior dia de greve dos bancários de Porto Alegre. Colocar que não podemos aceitar essa proposta, porque ela é ambígua, porque ela não está por escrito, porque ela não garante nossas vantagens e conquistas, porque ela, a rigor, não responde às questões econômicas, não responde às questões com relação aos dias parados, claramente, e amanhã o banco pode, em qualquer plenária de direção do banco, mudar de posição, tanto com relação ao banco quanto ao BBD. Nós não temos que nos dividir, não. Esses confrontos de assembleia podem ser até bons e necessários para a gente começar a entender que aqui ninguém está com a posição de ir para trás do banco, mas nós temos que fazer eles vir aqui e dizer. Quando eu fiz questão de o pessoal ficar quieto para gravar, é porque esses safados até agora não nos deram um papelucho desse tamanho. Porque nós não vamos registrar na DRT, nem no tribunal, um vídeo do Moa. Não se registra vídeo cassete da TV Banco.
Se registra é papel, escrito, assinatura. E isso aí é o que nós precisamos ter do banco. Mais um pouco de fé, de confiança, de serenidade. Eles estão abrindo as pedras e nós estamos chegando lá. É isso aí, e a greve continua. Próximo inscrito, Rogério, depois o Mário. Bom, pessoal, eu queria falar o seguinte. Primeiro que eu, particularmente, essa aqui já é mínima, a gente vai receber quase nada, tá? Tá todo mundo pelado, tá todo mundo mal, sabe? Eu acho que a gente já está no 23º dia de greve, a gente já veio até aqui, a greve está formada, que a coisa mais difícil de fazer é formar uma greve, ela tomar forma, se ela já está concreta, não tem por que se voltar fazendo o banco por causa de pouca coisa, tá? Eu acho que não dá para aceitar essa proposta, tá? E dá para conseguir mais, tá? Eu acho que é isso e a greve até vitória, pessoal. Só isso que eu tenho para dizer. Próximo inscrito, Mário. Mário. Bom, 2 argumentos deles e 2 justificações nossas. Eles dizem que, diz o representante da empresa, que punir é algo discutível. Mas está claro para nós, está claro, quer maior punição do que uma empresa, ainda mais na área financeira, ficar 23, 24 dias em greve, aonde o Estado tem dado propostas, aonde ontem eles fecharam um acordo com a CRT sem punição nenhuma, assinada, tá? E com uma forma de desconto muito melhor do que eles querem fazer. Isso é punição. E isso que aconteceu, da forma como veio esse representante, para mim, tem 2 significados. Primeiro, até uma palhaçada entre aspas, porque o cara não tem poder nenhum, e ainda expressou aqui com a pergunta Horaida. Segundo, que isso demonstra, e é importante que cada um tenha na cabeça, o grau que chegou o isolamento dessa diretoria. Para o governador ter que ligar, para os deputados terem que ligar, para o candidato do partido dele ter que ligar, para os bancos estaduais e outros estados estarem dando proposta, para outros órgãos estarem fechando proposta, isso é o puro isolamento, mais o dado do lucro líquido do banco. Então eu acho que agora, qual é o próximo passo? O próximo passo deve ser uma ofensividade nossa, muito maior do que nós já temos. E como é que nós canalizamos e demonstramos essa ofensividade? A partir de agora, no meu modo de entender, a gente discutiu hoje até com alguns companheiros, nós temos que, inclusive, a ideia de fazer um cartaz, dizendo o seguinte: há um plano por parte desta diretoria deste banco de quebrar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E por que que o Rossofts e companhia querem quebrar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul? Porque ele é da Cibisa, tem ligações com a RBS, não dá para entender então, mas agora se entende. Por que tal intransigência? E essa denúncia que ontem o Fonseca propôs aqui, já inicialmente nós temos que reforçar nessa linha, que o comando discuta a forma desse cartaz. Nós vamos sair por toda a cidade e no interior divulgando isso, colando e enfrentando esses caras. E vamos colocar, mais do que nunca, a população do nosso lado, os parlamentares do nosso lado e a opinião pública. Porque é inadmissível nós chegarmos até aqui e assistir essa palhaçada. Porque ele vem dizer que não tem punição, quando na BPD, e eu encerraria por aí, nós do Sim de BPD, estamos em greve junto com os companheiros bancários, desde o início. Temos a clara convicção que essa greve é forte porque estamos unidos. Não viemos aqui para fazer essa ou aquela deturpação. Queremos a maior união possível. E eles nunca recebem o Sim de PPD. Eles sempre tentam nos dividir. Mas nós, mesmo assim, apesar de não entrarmos, e os colegas ficam lá no 4º andar, estamos aqui embaixo na luta. E apesar da gente não entrar e eles não pagarem os 6 mil, nós estamos na luta. E apesar deles terem sacaneado a nossa associação, nós estamos na luta. E apesar de ter que vir um colega perguntar se a proposta era extensiva a todos da BPD, nós continuamos na luta. E a BPD, quando saiu lá do piquete, está convicta de uma coisa: vamos continuar nessa luta junto com os colegas bancários. Que essa luta deixou de ser uma luta só de Porto Alegre, deixou de ser uma luta só do Rio Grande do Sul. É uma luta nacional, onde Horaida é a expressão
das outras agências e outros estados. E eles vão ter que ceder, mais do que nunca vão ter que ceder. Eu acho que amanhã nós temos, para finalizar, temos que fazer uma atividade. Amanhã a proposta é inverter a tática deles. Eles ligam para os familiares para pressionar os grevistas. Amanhã traremos os familiares numa grande concentração. Vamos, inclusive, fazer uma comissão de mães. E na sexta-feira vamos fazer uma grande passeata. O dia dos mendigos, os esfarrapados. No sábado, um grande encontro nosso no Caminho do Meio. E à noite, uma festa. Uma festa para a gente descontrair e retomar na segunda-feira com mais força. Porque esses caras já estão cedendo e vão ter que se dobrar. É greve até a vitória. Próximo inscrito, a companheira Ana. Eu queria convidar vocês de novo, como a gente fez aqui na terça da semana passada, para jogar uma partida de xadrez, para analisar muito bem hoje como é que está o outro jogador, o banqueiro e também os seus políticos, o partido do governo PMDB. Inicialmente, na semana do dia 12 de junho e na semana seguinte, eles nos diziam que não havia greve. Depois, quando a nossa greve fechou 8 agências, eles foram obrigados a ir para a rádio dizer uma série de inverdades, que o funcionalismo do banco recebia entre 19 e 30 mil, não querendo desmoralizar numericamente a nossa greve. Nós assediamos os partidos políticos, inclusive o seu Mendes Ribeiro Filho, que hoje nos recebeu, e eles apenas nos enrolavam. Depois disso, pessoal, o interior entrou na greve e a cada dia a greve crescia mais no interior e Porto Alegre se mantinha firme. Com isso, o banco acabou, agora nessa semana, nos oferecendo uma proposta na BRT, que não é proposta, todo mundo já sabe, de descontar os dias em 2 vezes e discutir as não punições. Na verdade, com isso, o banco começava a reconhecer a sua preocupação com os caminhos da greve. E hoje, pessoal, hoje a gente tem que entender muito bem o que aconteceu no banco e o que aconteceu na Assembleia Legislativa e no diretório do PMDB. Essas trechas têm uma vinculação muito grande com tudo que nós construímos nesses dias. Ontem nós fomos no diretório do PMDB, ficamos lá 2 horas com a sua presidência. E eles nos disseram que hoje dariam um retorno. Hoje, o líder do governo na Assembleia, o Mendes Ribeiro Filho, foi completamente diferente daquilo que ele foi na primeira semana da greve. E a Rosane lembrava ele hoje na mesa de negociações que no 3º dia da greve nós tínhamos falado com ele e que ele nos recebeu de pé e tergiversando e não encaminhou absolutamente nada. Hoje o papo foi diferente. Ele disse: não, nós queremos resolver essa situação. E ligou direto para o Russovski e nos disse que amanhã nos daria uma resposta de uma conversa com o Guazelli. Ficamos sabendo que, fruto da pressão ontem no diretório, também o Fogaça e o Guazelli haviam já falado com a direção do... Agora, mais importante do que isso, pessoal, foi o que aconteceu hoje lá no banco, dentro e fora do banco. Dentro do banco, desde ontem, estava se gestando uma inconformidade do pessoal que estava trabalhando, expresso na tentativa dos comissionados de se reunirem a partir de amanhã para fazerem uma hora de paralisação. Em segundo lugar, pessoal, em segundo lugar, na frente do banco, hoje nós demonstramos que nós não estávamos cansados, e a demonstração que demos hoje na frente do banco era sim de quem comemoraria muitos mais aniversários dessa greve. Por isso, nesse momento do jogo de xadrez, o banco descomissiona uma colega para bloquear o movimento que acontecia dentro do banco e avança na proposta econômica porque sabe da força greve. Agora o banco está cobrando um preço muito alto nosso por uma proposta tão nicha e tão irrisória. Nós não entramos e não estamos em 23 dias de greve para
dias aguentando chuva e frio para negociação transitória, não. E muito menos para sair dessa luta sem a garantia da não punição assinada no papel. Saibam, pessoal, que o pessoal da CRT, que estava em greve, com uma proposta muito superior a essa, se manteve firme na greve, enquanto a direção da empresa não esclareceu no papel as não punições. Como disse o Gabriel, pessoal, a toda ação corresponde uma reação. E a nossa reação no dia de amanhã, a isso que o Gabriel veio trazer aqui, vai ser construir o maior dia da nossa greve, na frente do banco e dentro das agências, conversando com o pessoal. A questão econômica. Nós precisamos mais 4.800. Porque esses 4.800 só dá para pagar os 15, não dá nem para pagar os 15 dias de greve. Dos 22 nós estamos em greve, já que a maioria do pessoal entrou na segunda semana. Do ponto de vista... E a posição que ele tomou foi a seguinte: me colocou frente a frente com o Joaquim Homem, me colocou frente... Botar todo mundo para a rua, então. Quem sabe eles não querem botar. Sem a não punição, não discutimos. Próximo inscrito. Rosane. Eles ameaçaram, eles não quiseram negociar, eles mentiram para todo mundo, eles telefonaram para a casa das pessoas, eles tentaram dividir o banco e a BPD na negociação, no movimento. Porque nem os caras que estão lá em cima trabalhando acreditam mais no banco. E por uma razão, eles também não têm mais dinheiro pelo salário miserável que receberam no mês passado. O banco ajoelhou, mas não quer rezar. Por isso fez essa proposta, para ver se a gente era palhaço, era tolinho, para subir com 4.800, que não é o que a gente quer, e depois levar a punição em cima. Porque a lógica que o Antônio perguntou, eu conheço. A lógica de dizer que não vai punir, e pune, e demite, e transfere, e impede as pessoas de ter democracia dentro da empresa. Isso não nos serve. E o que nós temos claro para o senhor Ricardo Sovski e para o senhor Gabriel, é que agora eles estão na parede, porque eles demoraram 23 dias para vir para a negociação, e agora eles não aguentam mais, e agora eles vão ter que arregar, e se eles ajoelharam, eles vão ter que rezar, porque a nossa greve continua até a vitória. Companheiros, em primeiro lugar, eu acho que o banco teve uma infeliz ideia de mandar o Gabriel para cá, se é que ele tinha a pretensão de acabar a greve hoje. O Gabriel, definir rapidamente o perfil dele, é aquele cara que numa mesa de negociação é um cara, na rua é outro, aqui é outro. A fala mansa dele aqui é substituída na mesa de negociação por brados de qualquer autoritário. Aqui ele falou manso, até porque está em campanha para ser diretor do banco, mas não vai receber voto de ninguém. Tenho certeza disso. Pois é, tem um dado aí que ele andou fazendo pedido de integridade física para se dirigir até esse local. Em relação à nossa Assembleia, propriamente dita, eu diria, companheiro, só um minutinho de atenção, eu diria que nós tivemos um momento nessa Assembleia que foi desastroso. Temos que entender, fazer meia-culpa, fazer autocrítica disso. Nós não nos comportamos como deveríamos. Agora sim, agora estamos tranquilos, com os ânimos serenados, para definir o que nós queremos nessa greve. Tá certo? Bueno, aquele momento andou causando problemas entre companheiros. Teve pessoas que vieram me dizer, olha, é o seguinte, amanhã vai embora, vai voltar para o banco 3 agências. Acaba a greve em 3 agências. Então, essa informação que me passaram, eu espero que a pessoa que me fez essa referência
que reanalise essa visão e que consiga transmitir para os seus colegas de que a nossa greve vai continuar. Vai continuar porque ela tem um motivo sólido, que é o tal dos 26 processos que, se deixarmos assim como está, vai rolar 26 cabeças. Isso, do ponto de vista de um inquérito administrativo, pode-se forjar provas e se arranjar testemunhas. E eles têm a cara dura para fazer isso. Tem o seu Paulo, tem o seu Joaquim Machado Homem, tem o seu Magrinelli, que são dedo duro de greve, que são olheiros de greve, e terão a capacidade de forjar provas e arranjar testemunhas. Portanto, a nossa greve, e nós acertávamos hoje quando dizíamos que ela já tinha um caráter político, e ela continua sendo uma greve de caráter político antes da econômica, só vamos conseguir o econômico na medida em que tu consegues mascará-los politicamente, e hoje marcamos um teto importante, no sentido de fazer com que eles, de contrabando, reconhecesse a greve e propusesse alguma coisa. As empresas, eu diria mais, seria possível se viéssemos aqui apreciar a proposta econômica do banco, sem o Gabriel aqui, garantindo a não punição, até seria possível, quem sabe, aceitar isso. Agora, companheiros, a nossa dignidade está em jogo, é o emprego do nosso jogo, é o comissionamento, é a não transferência que está em jogo, é a não submissão que está em jogo, companheiros. Até a vitória. Tá, eu não sabia. Tá, tudo bem. Aqui nessa Assembleia hoje, a gente assumiu uma coisa muito clara. Pessoal, tem gente dizendo que a greve acaba no fim de semana. Mas por que vai acabar no fim de semana? A coisa mais clara foi dada hoje. Se o pessoal rejeitou a proposta do banco, é porque tem que assumir por que rejeitou a proposta do banco. Quer assumir, vir para a greve e não só ficar em casa dormindo. Tomou por posição de assumir. Tá. Você vem dizendo que a não punição, por que questão de 2 dias o banco muda de posição? Por quê? Porque não pode mais aceitar? Uma proposta muito clara, um vínculo muito claro entre eles. Nós construímos a maior greve do banco. Só porque Porto Alegre enfraqueceu um pouco, não quer dizer que a gente vai se enfraquecer também. O interior todo está crescendo. Bom, pessoal, aí a gente cheguei agora, não sabia nem que tinha proposta. E eu vim fundamentalmente para trazer uma posição dos companheiros do Rio de Janeiro, que vocês sabem que também estão em greve desde o dia 23, com a totalidade dos comissionados. Dia 12, aliás, 23. Desde o dia 12, com a totalidade dos comissionados. A gente já esteve aqui outras vezes, e o pessoal pediu então que eu viesse em função da reunião que haveria amanhã com os companheiros comissionados aqui de Porto Alegre. E a gente, desde segunda-feira, fazia uma discussão do significado que tem essa greve. E quer transmitir isso também para vocês, que são os grevistas, que estão aqui segurando a luta junto com a gente. E é o seguinte, 23 dias de greve hoje. Segunda-feira era o 21º dia, a gente já fazia essa discussão do que é, afinal de contas, uma greve vitoriosa, o que é uma greve derrotada. E a gente discutia e via também o seguinte, qual é a debilidade que existe no Banrisul ainda? Qual é? A debilidade é concreta, a gente não consegue desmistificar dentro do Banrisul a atrocidade que é, porque é esse o nome, do chefe do Departamento de Recursos Humanos vir aqui, e eu acho lamentável que ele tenha saído daqui, ele tinha que ouvir, ele tinha que saber muito bem que aqui nessa greve não é o seu Felipe, não é a dona Oraida, não é a dona Ana os responsáveis, ou aquele Baderneiros, por um posicionamento digno dos banrisulenses. Ele tinha que estar aqui para escutar isso. Ele escutou isso da gente lá no Rio, mas eu queria que ele estivesse aqui. Gostaria muito, para desmistificar de uma vez por todas essa frescura de comissionamento ser cargo de confiança. Bomba, gente! Quando é que a gente vai conseguir fazer com que os companheiros comissionados rompam
com esse medo que eles têm, e entendam de uma vez por todas que cargo de confiança é o cargo do Russovski, cargo de confiança é o cargo do Gabriel, não é do comissionado que é conferente, não é do supervisor de serviço. Esse é remunerado pela responsabilidade que ele tem. E a gente está colocando isso aqui para trazer uma outra discussão que nós carecemos. Nós grevistas aqui não, mas nós, Banrisul, porque nós não somos todo Banrisul. Nós temos também com a nossa greve uma imensa responsabilidade com aquela gente que está lá dentro, submetida ao medo ainda. Direito de greve, gente, é um dos direitos mais elementares do homem, da pessoa humana. Não pode se admitir aqui a questão de punição, de chantagem, como o banco vem fazendo. Nós temos, foi apresentada na nossa lata, uma lista de 7 demitidos no Rio de Janeiro. E ainda com uma besteira dita, é demissão com retroação de data. Ora, alguém é palhaço? Demissão acontece quando o demitido tem ciência da demissão. Esse tipo de chantagem existe lá. E nós tiramos o seguinte: o significado dessa greve para nós não é mais nem econômico, não é. E a gente tem que parar, aqueles colegas que se afiam com a palavra greve política, parar de exercer a razão cívica do patrão, porque é cinismo a gente dizer que vai à luta, que vai à greve por 25 mil e ponto. E isso aí é o que o patrão quer, assim, que a gente raciocine pelo estômago, que a gente não se como gente, que a gente não se coloque como trabalhador. A gente falava aqui na última assembleia onde eu participei, que nós tínhamos alguns dados da conjuntura que tem que servir como lição para nós daqui para frente, para acabar com esse cinismo. Tem grevista ainda que se arrepia com a palavra política, bombas. Mas qual é o dado da conjuntura? A gente dizia, quero ver o PMDB pôr a carinha dele no horário gratuito com demitidos do Banrisul. E essa é a queda de braço que a gente está enfrentando, sim, com o banco, com a intransigência que ele tem, e a gente está criando a maior crise que até o Jornal do Brasil levanta em função do PMDB aqui no Rio Grande do Sul. Banrisul está fazendo isso. Agora não está fazendo isso porque quer apenas 25 mil. O Gabriel disse pra gente lá assim: o problema do Banrisul é uma luta entre o velho e o novo. Nós, eles, não é? Somos até culpados porque durante um longo período trabalhamos de graça, nos temos a tudo, fomos omissos. Vocês, os novos, entram com mais informação dentro do banco. Vocês entram com a cabeça mais arejada. Então vocês têm que ter paciência com os velhos. Tudo bem. Paciência com o velho a gente tem. Agora a gente não vai assumir o cinismo de dizer que a gente vai respaldar e continuar respaldando no Banrisul o autoritarismo da Cúria, pombas. Não dá mais, gente. A greve hoje não é mais só pelos 25 mil. A greve hoje é para mudar, para virar a mesa dessa cultura ridícula que a gente acaba assumindo dentro do Banrisul. Eles mandam, a gente obedece. E bancário vira um bando de pateta na concepção deles. E nós não somos isso. Nós precisamos manter essa greve amanhã sim. E nós temos que sair com uma imensa ofensividade. Não só assegurando, como o Luizinho me dizia, olha essa assembleia, o pessoal está dividido. Eu acho que o pessoal do Banrisul que não está dividido. Mas nós temos uma responsabilidade de discutir. A gente tem, se nós quisermos virar a mesa dessa questão do Banrisul, uma responsabilidade muito grande. Nós temos que passar essa questão, essa discussão, o que é que está em jogo no Banrisul. Se a gente rompe com essa política atrasada que o banco imprime em cima da gente, a política do medo, do terror, e tem que deixar claro para aqueles colegas, falta vocês perderem o medo. E nós temos que ser ofensivos nisso. Nós não podemos, com a força, o peso dessa greve, o aprendizado que a gente está tendo nesses 23 dias, o nível de consciência que a gente conseguiu elevar, graças ao rompimento com o medo, deixar que descomissionamento aconteça do cargo de confiança, que isso fique na mão do banco. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir também que demissão de concursado aconteça por exclusiva vontade do banco. Nós precisamos arejar o Banrisul. Nós precisamos virar a mesa sim. E para isso vamos ter que ser muito ofensivo com esses companheiros. E amanhã é chamada firme. Amanhã tem que ter nota paga no jornal colocando essa discussão.
Ou o banco vem com uma proposta e assume a questão das não punições, que é uma falácia, inclusive, dizer o não reflexo. Depois da Constituição, em 88, o máximo que a patronal pode fazer é descontar dia parado. Ela não pode fazer com que isso reflita em promoção, reflita em abono, assiduidade ou em qualquer outro tipo de vantagem. E nós vamos entrar nessa história, assim, de graça, deixar o Gabriel chegar aqui e dizer sem reflexo, como se o sem reflexo fosse uma enorme concessão, quando é simplesmente cumprir. Então não dá. Então, é qualquer coisa que venha em prejuízo do direito mais simples. Tem mais um, o Vidal, o Lei, o Amaro, o Piloto, a Mariane, a Karen, a Marilene e o Fernando. Ela falou dentro do banheiro. Na mesa, tudo bem. A questão terceira é, ou nós vamos fazer a votação encerrando de organizar, e o nosso tempo que está falando para o plenário, ou vamos fazer uma nova votação de 3 minutos, que está pelo menos 19h27. Mais meia hora, tudo ninguém vai ir 3 minutos mesmo. Mais que difícil de caminhar. Não posso saber, eu sabia que eu desculpa, eu tenho mais. Aqui o mundo quer voltar para fora e desabafar. A última vídeo que a gente tem para nós buscar. Então, eu quero dizer, suspender a proposta. Encaminhamento, se alguma das nossas pessoas, tá, tem uma avaliação diferente. Então, eu tenho só... Bom, se tem uma diferente, isso aí uma proposta, o patronato do canal, de uma grande, que não está conseguindo ali do pode entender. Seguramente, qual problema nenhum? Como o Brasil quer falar. Mas alguém. Não há ninguém. Está privilegiando ele para o elétrico. Não há ninguém. A necessidade de defesa a favor do orçamento. Não. Então, em votação direta, os companheiros favoráveis a você, por favor, se quer. Os companheiros contrários. A companheira, vamos respeitar. Não tem fala. Essa é a história. Abstenções, vamos ver. Foi muito de abstenções assim. Alguém se entende um pouco no 2? Companheiro da Praça do Capítulo, companheiro lá, não vai fazer. Vamos lá. Abstenções do outro, uma conta, por facilidade de falar. Companheiro, facilita agora. Para